Então, pela sistematização da verdade, nós aprendemos o quê? A relacionar as verdades que estão na Bíblia. E o primeiro pressuposto da verdade é que a Bíblia é a verdade. Se você não partir disso, não adianta. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é inspirada. Deus outrora nos falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O Adalto Lorenzo não é inspirado. O Francis Schaeffer não é inspirado. O Cornelius Van Til não é inspirado. O François Torrentini não é inspirado. Calvino não é inspirado. Charles Hodge não é inspirado. O Bavinck não é inspirado. Eles são bons, mas eles não são inspirados. A palavra de Deus é inspirada. Ou seja, ela é autoridade acima das autoridades. Ela é a norma das normas. Existe a norma normata, existe a norma normans. A Escritura é a norma normans. Ela é a norma das normas. Todas as outras normas estão sujeitas a ela. Ela está acima de todas as outras. A Escritura é a norma das normas. As outras normas estão submissas à Escritura. Isso é tão claro que em 1215, se eu não me engano, se não foi 15, foi 45, foi um desses dois, aí depois vocês olham no Google, a primeira constituição de uma nação, ela foi escrita em 1215, quando o rei João Sem Terra oprimia as pessoas na Inglaterra, que ainda não era Inglaterra, e que, de certa forma, queria impor de maneira ditatorial e controle sobre as terras e as propriedades. 1000 anos atrás, os caras falaram: você vai fazer isso? Nós se mata, mas isso você não faz. Escreveram uma uma constituição. É a primeira carta magna, a carta magna mais antiga da modernidade, referindo-se exatamente a esse tipo de conflito que aconteceria em busca da liberdade, inclusive da propriedade. Uma coisa é o cara entrar na sua casa aqui. Faz isso nos Estados Unidos. Você morre dentro do quintal. Simples assim. Morre dentro do quintal. Entrou dentro de uma propriedade. Propriedade do americano é inviolável. Ninguém pode entrar. Entrou, morre. Simples, muito simples. Isso está na base constitucional, não dos Estados Unidos, já de muitas eras atrás. Propriedade e liberdade são coisas que ninguém deve tocar. Nós não fomos forjados na guerra, nós não sabemos o que é isso. O dia da independência, 7 de setembro, Dom Pedro pegou a espada lá onde eu cresci nadando nas piscininhas do Ipiranga e disse: independência ou morte. Morreu ninguém. Nem o cavalo morreu. Nem morreu o cavalo. Nós não sabemos o que é independência, porque nós não sabemos o que é morte. Todas as grandes nações, todas elas, as grandes nações, lutaram por liberdade. Os nossos parentes, dos quais os oráculos de Deus pertencem a eles, fazem isso até hoje. Não é fácil, mas não é sobre isso. É sobre o fato de que esta carta magna garantia liberdade e propriedade. Ela tem fundamentos aonde? Na Escritura, na palavra de Deus. A ideia de poderes divididos, executivo, legislativo e judiciário. Você está achando que foi Montesquieu que inventou? John Locke? Vamos sair dessas bobagens que a gente escuta. Isso está pré-fundamentado em Isaías capítulo 33. Está na Bíblia isso. A ideia de 3 poderes. Você está pensando que isso faz parte do pensamento de John Locke, do iluminismo? Aonde que o iluminismo ia fazer coisa boa para nós? Isso é bíblico. A ideia de república, está pensando que foi Platão? Nós estamos fracos. Para conhecer as coisas. Eu estou falando isso porque essas coisas, às vezes, a gente... eles trabalham com capital emprestado. Nós também. Mas esses conceitos são bíblicos. Vou mostrar para vocês.
Abriram aí a Bíblia? Isaías 33, o quê? Lembra? Também nem sei se é 33, vou ver agora. Eu sempre esqueço. 33, 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador e o Senhor é nosso rei. Executivo, legislativo e judiciário. Está aqui. Está aqui. Agostinho de Hipona já falava a respeito disso, quando ele escreveu Civitas Dei. Já leram? 920 páginas. Top. Onde ele defende os cristãos porque os caras estavam falando que Roma estava caindo por conta do cristianismo. Agostinho fala, vocês estão tudo usando substância química. Naquela época usava. Estão loucos. Quem manteve o império não foi vocês. Então vocês estão perseguindo, vocês vão ver a ruína do império. E aí ele defende a ideia de 3 poderes, que já estava na Bíblia. Para quê? Para que se entendessem que um homem só, ele não pode ser rei, ele não pode ser legislador, ele não pode ser o juiz. Não pode, só acontece, está acontecendo isso aqui, nosso STF. Só aqui, com o Alexandre de Moraes. Não pode, mas acontece. Por quê? Porque o nosso querido Agostinho já entendia que um homem com poderes demais, ele pode se tornar um ditador. Então a ideia dos poderes divididos, ele entendia que era bíblico. Para que essas coisas pudessem trazer a nós, vamos dizer assim, comunidade e equilíbrio de poderes, para que uma pessoa não viesse dominar sobre todas as outras. Somente Deus pode ser as 3 coisas, porque Ele é santo, santo, santo. E Ele sempre quererá o bem dos povos e das nações. A nós Ele compartilha os poderes divididos. É simples. Então a Escritura Sagrada trata dessas coisas, porque ela é a verdade de Deus. E onde é que estão os fundamentos para isso? Onde é que está o fundamento de uma república? A palavra de Deus. Vocês lembram quando o nosso querido irmão Moisés foi posto como o juiz de Israel? E era oh meu Deus do céu, imagina aquilo na cabeça daquele homem, todo santo dia. E aí o Jetro falou para ele, cara, se você não arrumar uns caras para te ajudar, você está morto. As coisas mais difíceis ficam com você, senão você não aguenta. E aí então ele elege príncipes, ele elege reis. Isso é republicanismo. Republicanismo você não coloca quem que você quer. Você elege pessoas para exercer funções representativas. E não como acontece no STF, que você entra por indicação e sai com 75 anos. Existe isso. Só aqui. Ah, deveria. Já leu o Manifesto Cristão do Francis Schaeffer? Deveria. É aquilo que é chamado de cobeligerância. Nós sempre devemos ser cobeligerantes, porque estão fazendo por nós o que depois nós vamos desfrutar. Veja, quando a autoridade ela constituída, ela foge dos padrões constitucionais por Deus, ela deve ser destituída do seu poder. Eu não sei se você sabe a história de Calvino, isso poucos sabem, mas talvez você saiba, ou talvez alguns saibam aqui, que o nome de Calvino, ao invés de ser Calvino, durante um tempo foi Lucianus. Sabem disso? Porque ele lutou veementemente contra o poder instituído na França. E ele foi perseguido, porque ele fazia propagandas contra o governo. E tentaram matá-lo algumas vezes, inclusive indo à universidade onde ele estava para tentar prendê-lo. Ele escapou por pouco, porque ele denunciava o pecado dos príncipes e dos reis da sua época. Então são coisas que a gente precisa reavaliar. Não existe mistura de religião com política. A religião está acima de todas as coisas. A política, ela é alguma coisa como um ser político que nós somos em todas as áreas da vida. Nós não estamos misturando. Nós estamos dando opiniões, votando, fazendo aquilo que é correto, para que a gente tenha coisas melhores a nosso favor. E Deus usa o quê? O voto, a eleição. Isso é bíblico. Isso é bíblico porque os fundamentos de uma república no Novo Testamento seguem qual normativa? Você sabe? Dos presbíteros eleitos na igreja.
Lembra disso? Pode olhar. Por que existem colegiados de presbíteros trabalhando com pastor? E quando eles são bons, porque existem ruins. Quando eles são ruins, eles ferram a igreja, porque acham que a igreja é deles. Porque acham que eles são o cabeça da igreja. Eles não são. O cabeça da igreja é Cristo. Foi Cristo que deu a sua vida. A vida de uma igreja com bons presbíteros e liderança, ele sempre tem que buscar o bem da comunidade e não o bem próprio dele. Porque o bem próprio dele é uma hermenêutica falha. Mas vamos lá. Os presbíteros eram eleitos na igreja para que houvesse um colegiado e uma pessoa só não tivesse poder. Por isso que o nosso modelo de republicanismo é o melhor. Então essas coisas são transferidas aí. E a gente vai ter déspotas na medida em que nós nos esquecemos do nosso papel. Você vê que os profetas denunciavam o pecado dos homens errados. Você viu o que fez Eliseu. Você viu o que fez Paulo. Você viu o que fez Jesus. Jesus chamou Herodes de raposa. Raposa não é um animal confiável. Ou você que gosta de criar galinhas, levaria uma raposa para o seu galinheiro? Levaria? Jesus chama aquele homem de raposa. Ele diz, dá a César o que é de César. Mas se o César estiver fazendo coisa errada, ele tem que ser denunciado. Então eu não vejo nenhuma mistura entre política nesse sentido de fazer separação. Nós não fomos fazer política no sentido de que essas coisas, os nossos púlpitos serão cedidos a esse tipo de coisa. Não, eu tenho muitos amigos. O prefeito de Cuiabá, hoje, que tem feito um trabalho extraordinário, esteve num grupo familiar meu, da minha igreja, e pediu, pastor, o senhor ora por mim? Eu oro, Abílio. Ele é menino, eu tenho 58, ele tem 38. Ele ajoelhou, tenho aqui os vídeos. E eu orei com ele. E pedi para que ele fosse alguém honesto e correto no exercício da sua função. Mas não levei ele na minha igreja. Dilemário é o chefe do governo hoje, meu amigo presbiteriano, seu irmão. Dilemário vai na Betânia direto. Eu peço para que ele se levante. Eu digo, o nosso irmão e representante, vereador Dilemário, está aqui hoje. Dilemário, Deus abençoe você e sua família. Nunca lhe dei a palavra e nem lhe dou. E quando começa a campanha, ele sabe. Ele fala, pastor Nelson, a gente pode conversar? Pode, vamos lá na casa do Flávio Laval, se você quiser conversar, você conversa. Apesar que você nem precisa fazer isso, você sabe que na nossa igreja todo mundo vota em você. Homem honesto, homem correto. Agora, pregar no púlpito e dar a palavra para ele, não. O púlpito não é lugar disso. Simplesmente assim. Agora, o apoio, claro, o apoio sim. Por quê? Porque ele está lá no terceiro mandato, o mais votado. Homem de vida simples, carro velho, não tem dinheiro. E foi o que denunciou o prefeito antigo, que desviou 300 milhões de reais da prefeitura de Cuiabá. E quem denunciava e batia? Eu falava, Dilemário do céu, Nelson não está com você toda hora, os caras vão te fritar na bala. Os caras vão te fritar na bala. Eu falei, cara, os caras vão matar o Dilemário, porque não é possível. Ele ia escrachadamente e falava as verdades. Então eu não vejo problema com relação a isso. Se a pessoa vê, aí é uma questão dela. Agora, dizer que existem fundamentos bíblicos para que nós não denunciemos o pecado. Olha Isaías, capítulo 1. Os príncipes se tornaram corruptos, são bandidos. E nós precisamos denunciar o pecado. Nós vemos isso acontecer na história da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 13 para dizer, nós não devemos temer a autoridade investida por Deus, quando ela faz o bem.